Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus nesse domingo nos apresenta uma temática extremamente pertinente para a vida de um homem espiritual: a insistência na relação com Deus. Na primeira leitura, nós encontramos Abraão que vai ao encontro do Senhor, suplicar de sua parte misericórdia e compaixão a todos aqueles que erraram contra Deus e que precisam da sua misericórdia. Mas existia ali um contexto problemático. Quase toda aquela população estava pecando e ofendendo o Senhor. Abraão, como bom intercessor, preocupou-se de que justos, embora poucos, viessem a pagar por causa da situação de injustiça dos demais. E foi ao encontro do Senhor, reparemos nas expressões que estão nas entrelinhas, com uma espécie de temor muito grande, como nós, quando vamos ao encontro de alguém que tem uma autoridade sobre nós. Às vezes, quando nos dirigimos a essas pessoas, até trememos, porque sabemos que elas são importantes, sabemos a força da sua palavra, conhecemos a sua autoridade e sentimos-nos assim constrangidos de pedir alguma coisa. Poderíamos, para ilustrar também, pensar, por exemplo, quando nós temos que pedir dispensa ao nosso patrão de um dia de serviço por alguma razão, e parece que nos preparamos durante horas para encontrar o momento em que ele está com um humor melhor, de modo que nos dirijamos a ele e a nossa resposta recebamos positivamente. Muito bem, Abraão se encontrava interiormente nesta tensão e foi ao encontro do Senhor lhe suplicar: Senhor, sei que queres destruir aqueles que estão ofendendo-te, pecando contra ti, mas se encontrasses dentre tantas pessoas pecadoras alguns que são justos, se encontrasses, Senhor, dentro desta grande população, pelo menos 50 justos, o Senhor salvaria a cidade? E o Senhor responde positivamente: por 50 eu salvaria. Mas Abraão sabe que o número é muito menor. E então, eu imagino que deve ter ele baixado a cabeça, se dirigido de novo a Deus. E se fossem
Apenas 45? E de novo a resposta do Senhor é positiva. Por 45 eu salvaria toda a cidade para honrar a fé do justo. Abraão sabe que são ainda menores os números e se dirige ao Senhor: Senhor, e se fossem apenas 40? E de novo a resposta de Deus é positiva. Abraão começa a entender que a lógica de Deus é honrar o justo mais do que punir o pecador. Nós é que criamos, meus irmãos, por causa da falsa ideia que temos da ação de Deus, a ideia de que temos um Senhor extremamente punitivo, que em qualquer circunstância vai destruir aqueles que ofendem o seu coração. Mas não é assim que funciona. A misericórdia e o amor de Deus pelos justos supera em muito o desejo de punir aqueles que são injustos. Entendamos, inclusive, dentro do sentido próprio da palavra de Deus, que a punição, no fundo, ela não parte de Deus, que vem ao encontro do homem para destruí-lo por causa do seu pecado, porque, por natureza, o pecado é destruidor. Na medida, portanto, em que nós ofendemos ao Senhor e pecamos contra Ele, nós nos autodestruímos. Nós abraçamos uma punição que é própria daquela nossa escolha que fizemos. E é, aliás, a grande expressão do amor de Deus, esta exortação constante: não peques para que não morras. E aqui está o ponto. Não peques para que não morras significa dizer o seguinte: o pecado em si significa a morte. Existe uma realidade aqui, meus irmãos, que é sinônima: pecado e morte, pecado e punição, pecado e infelicidade são a mesma coisa. Se o Senhor nos está tentando proteger da situação de pecado, é porque nos quer oferecer a vida em abundância e nos tirar de toda e qualquer possibilidade de autopunição que está inerente à condição do pecado. E é então que já no Novo Testamento, compreendendo este sentido, os discípulos vão ao encontro do Senhor para perguntar-lhes qual é o caminho mais perfeito para a santificação. E a resposta de Jesus é imediata: é a oração. Eles suplicam então com insistência: Senhor, então ensina-nos a nós que somos os teus discípulos a rezar de maneira verdadeira para que santifiquemos o nosso coração. Jesus então apresenta a oração do Pai Nosso como um modelo, um caminho perfeito para toda e qualquer oração. Nesse sentido, temos a tendência de imaginar que o Senhor compôs a oração do Pai Nosso e nos entregou apenas para que ela fosse reproduzida tal como está aqui. E é óbvio que este é um caminho espetacular e importante, porque quando procedemos assim, estamos repetindo uma oração que foi pronunciada pelos lábios do próprio Senhor. Mas a profundidade desta oração, ela vai além da repetição solene daquilo que nos ensinou o Senhor. Ela é um modelo para todas as nossas orações. E então, meus irmãos, vamos ao encontro desta palavra, para que entendamos no que consiste uma oração verdadeira que nos ajude a viver a santificação, a insistência com Deus das graças que precisamos e, sobretudo, para que nasça em nosso coração o desejo de não pecar. Primeiro, o Pai Nosso se dirige, como sugere a própria palavra, a Deus como Pai. Uma relação familiar de intimidade, que logo é seguida de louvor. Santificado, Senhor, seja o teu nome. Um pedido, um desejo, que venha sobre nós o teu reino. Dá-nos a cada dia
Dai-nos todos os dias o pão de que precisamos sobre a nossa mesa e para a nossa alma. Porque o sentido de pão nesse contexto não é apenas o material, porque, aliás, esta seria uma interpretação empobrecida da palavra de Deus. O pão de que precisamos é o alimento do corpo, é certo, mas, sobretudo, o alimento da nossa alma, de que precisamos. Eis, Senhor, uma de nossas necessidades. Perdoa-nos os nossos pecados. E aqui se impõe um critério, pois também nós, atenção, perdoamos aos nossos devedores. Meus irmãos, esta é uma parte arriscada da oração do Pai Nosso. Arriscada porque somos nós mesmos que, quando rezamos, estabelecemos diante de Deus um critério. Perdoa, Senhor, os meus pecados, assim como eu perdoo a quem me ofendeu. Qual é o ponto que nos compromete nesse sentido? E a que me refiro como sendo arriscado. Se somos incapazes de perdoar os nossos devedores, estamos dizendo diante de Deus que não precisamos do seu perdão. É isto na prática. Nos comprometemos com Ele. Perdoa os meus pecados. Perdoa as vezes em que te ofendi, assim como eu perdoo. Poderíamos elaborar a oração num sentido contrário? Não, Jesus. Não tenho necessidade do perdão, assim como não tenho necessidade de perdoar. Nenhum de nós se arriscaria a fazer esta oração. Não deveríamos, portanto, arriscarmos-nos em fazer esta oração pronunciada pelos lábios de Jesus. E então, o Senhor conclui aqui dizendo: e não nos deixes cair em tentação. Meus irmãos, logo depois do Pai Nosso, o Senhor apresenta uma pequena parábola que de novo nos repete ao elemento de insistência que é próprio de quem reza. Se um amigo, disse o Senhor, batesse à nossa porta à noite para pedir alguma coisa, sendo ele um amigo, nós nos levantaríamos, nem que fosse com raiva, mas por causa da importunação, levantaríamos-nos e iríamos ao seu encontro para dar-lhe aquilo que é necessário. E Jesus diz que o Pai fará o mesmo conosco, por causa da nossa insistência. Ainda, e isso me chama a atenção nessa colocação de Jesus, ainda que para Deus seja inoportuno escutar a nossa oração, porque somos nós os seus filhos, porque somos nós os justos, porque somos nós aqueles a quem Ele conhece e trata como amigo, o Senhor se levantará para nos escutar, porque é preciso apenas na oração bater que a porta se abre. Insistir com Deus. Muitas vezes, meus irmãos, como disse a palavra, ser importuno com Deus, para que Ele, em sua misericórdia, se levante, atenda a nossa necessidade, honre a nossa justiça. Que o Senhor nos ajude a, entendendo o modo de rezar de Abraão, a entendendo o modo de rezar de Jesus, a entendendo a parábola que nos foi oferecida pelo Senhor, que nos pede insistência na oração, sejamos nós, esses homens e mulheres do Espírito, que sabem rezar, não porque possuem qualidades espirituais, mas porque receberam do Espírito a capacidade de chamar a Deus de Pai e de, como filhos birrentos muitas vezes, insistirmos com Ele no sentido de que sejamos atendidos em todas as nossas necessidades. E a seu modo, não do nosso, o Senhor nos escutará e nos fará certamente receber de sua graça todos os meios para a nossa salvação. Amém.